Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 22. A casa sobre a rocha. O fundamento da obediência. Mateus 7, 24 a 29. Introdução. Depois de um discurso carregado de sabedoria prática, princípios espirituais e confrontos morais, Jesus conclui o Sermão do Monte com um chamado decisivo. Quem ouve estas palavras e as pratica, não basta admirar o sermão. É preciso construir a vida sobre ele. E isso só acontece quando a obediência se torna alicerce. Não só convicção, mas prática. A fé verdadeira se constrói com obediência concreta, diária e silenciosa. Texto bíblico, Mateus 7, 24 a 29, NVI. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Análise e interpretação. Primeira, quem ouve e pratica, versículo 24. Jesus está fazendo um chamado final à ação. Ouvir a palavra é fundamental, mas praticar é o que revela quem realmente somos. Obediência não é perfeição, é compromisso fiel com a verdade vivida. Segunda, dois construtores, prudente e insensato, versículos 24 a 27. Ambos ouviram as palavras de Jesus, construíram casas, passaram pela mesma tempestade, mas só uma ficou de pé, a que estava sobre a rocha. A diferença não está no que a pessoa conhece, mas no que ela aplica. O prudente pratica, o insensato ignora, mesmo que admire, mesmo que entenda. Terceira, tempestades inevitáveis. Jesus não diz se vier a tempestade, mas quando. Todos enfrentam chuvas, ventos e enchentes, crises, perdas, conflitos, tentações, lutos. A pergunta não é teremos problemas, mas estaremos preparados? A prática da palavra é o que sustenta o coração durante a tempestade. Quarta, foi grande a sua queda, versículo 27. Essa é uma frase pesada. Jesus está mostrando que ignorar sua palavra tem consequências reais e profundas. Quem apenas ouve sem obedecer, constrói sobre o ego, sobre a cultura, sobre a religiosidade aparente. E no dia da crise, tudo desaba. Quinta, as multidões estavam maravilhadas. Versículos 28 a 29. Jesus termina e as pessoas estão impactadas, mas não apenas pela beleza das palavras, e sim pela autoridade com que ele fala. Ao contrário dos mestres da lei, Jesus não apenas cita textos, ele é a própria palavra viva. Conexões interdisciplinares. Na filosofia da ação, Aristóteles e Kierkegaard, a sabedoria só se completa na prática. Jesus é o verdadeiro mestre ético, vida, palavra e coerência total. Na psicologia da construção interior, os hábitos formam o caráter. Ouvir e não praticar gera dissonância interna. Obediência gera solidez emocional e espiritual. Na sociologia da fé, uma comunidade só será firme se construída sobre a prática do Evangelho, e não apenas sobre ritos, estrutura ou estética. Aplicações práticas. Reflita. Você está construindo sua vida sobre o quê? Emoções, cultura, religião?
ou sobre a palavra viva de Jesus? Escolha um ensinamento do Sermão do Monte e pratique-o intencionalmente esta semana. Busque comunhão com pessoas que estão comprometidas com obediência prática, não apenas discursos bonitos. Ore: Senhor, mostra-me onde estou construindo sobre areia e ajuda-me a mudar. Ilustração. Um engenheiro construiu uma casa de madeira sobre a areia com acabamento impecável. Outro, com menos beleza aparente, construiu sobre a rocha com alicerces profundos. Veio a tempestade. Só uma casa permaneceu. A beleza externa não sustenta a alma. Só a obediência enraizada na palavra gera firmeza. Conclusão. O Sermão do Monte termina com um chamado à decisão. Você vai aplaudir as palavras de Jesus, ou viver por elas. Quem ouve e pratica constrói uma vida que resiste às tempestades. Quem apenas ouve, mas não muda, está em risco, por mais que pareça firme. A rocha é Cristo, o projeto é o reino, o caminho é a obediência. Pergunta para reflexão. Você está construindo sua fé sobre a rocha da obediência ou sobre a areia da conveniência? O que precisa mudar na sua vida hoje? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, hoje a gente vai mergulhar no finalzinho de um discurso que, olha, marcou história, o Sermão da Montanha. Vamos focar naquela parábola dos dois construtores, sabe? Lá em Mateus 7, do 24 ao 29. A gente está usando um material aqui chamado A Casa sobre a Rocha, o fundamento da obediência. E o nosso objetivo é, entender o recado final de Jesus ali, qual a diferença real entre só ouvir e, viver o que ele disse. Exatamente. E o ponto central que essa análise que a gente está vendo traz é bem direto, né? Pois é. Não adianta só achar bonito, inspirador. A fé de verdade, pelo que o material diz, pede que a vida seja construída em cima desses ensinos. Tem até uma frase forte lá. Qual era mesmo? Não basta admirar o sermão. É preciso construir a vida sobre ele. E essa construção, é interessante, o texto fala que é com obediência concreta, diária e silenciosa. Concreta, diária, silenciosa. Ok, vamos tentar desempacotar esse então. Parece que o que separa as águas não é quem ouviu, mas quem faz algo depois, né? Isso, perfeito. E é muito importante a gente notar onde essa parábola tá. Mateus 7, 24, 29 não tá ali por acaso, né? É o grande final, a conclusão de todo o sermão. Um discurso que, como a fonte descreve bem, é cheio de sabedoria prática, princípios espirituais e confrontos morais. Depois de tudo aquilo, essa história funciona como um chamado mesmo. E aí, o que você vai fazer com isso? E essa resposta aparece em duas figuras, né? O construtor, que é prudente, que ouve e põe em prática e por isso constrói na rocha. Certo. E o outro, o insensato, que também escuta, mas, na hora de agir, ignora, constrói na areia. E o que eu acho fascinante aqui, e a nossa análise ressalta bem isso, é o quanto eles começam parecidos. Olha só, os dois ouviram as mesmas palavras. Não foi uma versão diferente para cada um. Os dois se deram ao trabalho de construir uma casa. Não é que um ficou parado, e isso é crucial. Os dois passaram pela mesma tempestade. A descrição é idêntica para ambos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Nossa, é verdade. A mesma tempestade. Pois é. Então a diferença não está na informação que eles tinham, nem no esforço inicial. Está na base, no fundamento que escolheram. E essa escolha vem da prática, da obediência. A prudência aqui não é só saber, é fazer, é prática. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. A análise destaca algo que talvez a gente tente varrer para baixo do tapete. As tempestades são inevitáveis. Repara que Jesus não fala se a tempestade vier. Ele fala quando ela vier. Crise financeira, doença, perda, tentação, sabe? Essas coisas... Faz parte, né? O material sugere que essas tempestades são parte da vida mesmo.
Então a pergunta que a parábola deixa não é como eu evito a tempestade, mas sim, a minha construção vai aguentar quando ela chegar? E a resposta, segundo a fonte, está no fundamento, na prática da palavra. E a consequência para quem só ouve e não faz, olha, é dita sem meias palavras. E foi grande a sua queda. O material não vê isso como, sei lá, uma ameaça divina distante. É mais uma descrição realista do que acontece. Realista. Construir a vida baseado no próprio ego, ou em valores da moda, ou numa religião só de fachada, é como construir na areia. Pode até parecer bonito quando tá sol, né? Mas vem a crise e o colapso é certo. E como o texto diz, grande. Isso faz um contraste enorme com a reação do pessoal no fim do sermão, que ficou admirado porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A fonte até sugere que essa autoridade vinha dele ser a própria palavra viva. Ele não era só um intérprete. A solidez vem daí, da fonte. Entendi. A fonte até usou uma imagem bem visual, quase de engenharia. Imagina uma casa linda, super moderna na beira da praia, na areia fofa. E do lado talvez uma casa mais simples, sem tanto brilho, mas fincada na rocha. Vem a tempestade. Qual fica de pé? A mensagem é essa, né? A aparência ou concordar por cima não segura nada. É a obediência, mesmo que discreta, que dá firmeza. Exatamente. Então o que isso tudo quer dizer pra gente, afinal? Que o sermão da montanha não acaba só com aplausos. Acaba com uma escolha, uma decisão. Ouvir Jesus é só o começo. O que define mesmo o resultado é o que vem depois. Quem ouve e pratica constrói algo que aguenta o tranco, que resiste às tempestades. E não caiu. Certo. Agora, quem ouve e acha legal, mas não leva isso para a vida diária, segundo a parábola, está construindo em terreno frouxo, arriscando um tombo feio. Foi grande a sua queda. A fonte resume de um jeito bem direto. A rocha é Cristo, o projeto é o reino, o caminho é a obediência. E isso, claro, leva a gente para uma reflexão mais pessoal, né? Que o próprio material sugere. Sim. Olhando para a mansa vida, assim. Onde é que ela está sendo construída de verdade? Está na rocha firme da obediência real aos ensinos de Cristo, mesmo quando é difícil, quando não é popular? Ou será que, talvez por conveniência, por seguir a onda, ou só por ouvir sem agir, a construção está mais para a areia? Acho que reconhecer onde a gente está fincado é o primeiro passo para qualquer mudança que precise acontecer, né?